E pus o meu pai numa loja e o meu pai foi assaltado com uma arma na cabeça. Valeu a pena o que fizeste até agora, sim ou não? Eu detesto vendas. O que eu tento fazer é apaixonar-me pelo meu produto para vender bem e saber trabalhá-lo bem. Mais colaboradores ou mais inteligência artificial? Eu também não quero que tenhas inimigos no teu podcast. Parece que somos sempre contra, remamos sempre contra. E há um momento que nós percebemos que sozinhos não vamos lá. Entre o risco de continuarmos a trabalhar por alguém ou algum projeto com o qual nós não nos identificamos, ou termos a felicidade de podermos trabalhar muitas horas naquilo que nos deixa feliz, que seja sempre esta a nossa opção. Bem-vindos ao Empresário Cast. Se o seu sonho é empreender e alcançar o sucesso, está no lugar certo. Bem-vindos ao Empresário Cast. No nosso novo formato, hoje temos o Bruno Venâncio, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que já não via também há muitos anos, e o Bruno é ligado à inteligência artificial com uma especialidade na parte imobiliária. Bruno, meu amigo, muito bem-vindo. Como é que estás? Obrigado, Cândido, pelo convite, antes de mais. É um gosto de rever e, acima de tudo, ver o crescimento das tuas marcas. Tive recentemente a oportunidade de ver assim, um bocadinho mais o percurso e agradeço-te o convite. Obrigado, muita coisa mudou. Bruno, antes de falarmos de negócios, eu queria que te falasse um bocadinho do Bruno fora do currículo. Quem é o Bruno? Como é que tu te caracterizas? Olha, começar logo com perguntas difíceis. Sim, porque eu sou uma pessoa extremamente objetiva, sou muito racional e, portanto, perguntas muito abstratas deixam-me sempre desconfortável. Espetáculo, é isso que a gente quer. Olha, sou uma pessoa que cada vez mais valoriza o tempo. E sei que é um tema que tu também abordas muito caro para mim, bastante. Sim. Talvez por força da idade. O facto de tentarmos equilibrar na nossa componente profissional e pessoal a família, tenho um filho, portanto o tempo tem que ser de qualidade, pode não ser sempre em quantidade, porque efetivamente nem sempre é possível, mas tem que ser em qualidade. Sou uma pessoa extremamente ambiciosa. Raramente, ainda ontem estava a comentar isso com o meu pequenote, ele tem 9 anos, mas tento já trabalhar com ele a parte da mentalidade. É importante. Nunca dizer que não ou que não conseguimos. Podemos não conseguir o objetivo final, mas alguma coisa fica sempre feita e esse é sempre o meu percurso. E depois sou cada vez mais seletivo naquilo que eu faço. Acho que considero-me cada vez mais seletivo na medida em que temos que saber efetivamente dizer que não. Eu sou empreendedor também, portanto tenho as minhas atividades. E estou numa fase, eu conheço e sigo um sujeito que tem normalmente sempre uma t-shirt, eu não me estou a recordar o nome dele, mas que é com o tempo de vida útil dele. Portanto, à medida que os anos vão passando, a barra vai preenchendo até aos 100. E eu revejo muito nisso. Então, sou uma pessoa que quer aproveitar cada vez mais o tempo de qualidade. Gosto muito do propósito de servir pessoas, gosto mesmo muito, principalmente no meu ramo, sinto muito isso. E, portanto, estou numa fase em que trabalho em inteligência artificial há 3 anos, 4. Sempre tive negócios ligados às tecnologias, também nos últimos 10 anos mais isso. Continuo a ter uma franquia na área da certificação energética, que foi quando nos conhecemos há muitos anos. Portanto, isso já foi há mais de, 15 anos, 10, 12, sim, 13 sim. anos. Mas pronto, mas depois naturalmente encaminhou-se para outras áreas e neste momento é claramente na área da tecnologia. Ok. Bruno, a próxima pergunta é: o que é que te levou a ser empresário? Olha, quando é que há o clique, a mudança? Uma ótima pergunta, porque eu tornei-me empresário um mês antes de me casar e trabalhava num banco. Portanto, eu costumo dizer nas palestras que eu faço que a minha esposa ou é uma grande visionária como eu, ou então eu sou um grande idiota que cometeu o maior erro da vida dele. E ela, coitada, foi de arrasto. Não me arrependo da decisão que tomei. O que é que me levou? A independência. Eu trabalhava num banco, não vou dizer o banco, mas ele também já não existe, era o BNC, portanto vê lá quantos anos é que foi, Banco Nacional de Crédito, portanto já veio muitos anos. Claro que ficar no conforto era muito melhor. Eu não gosto do conforto e gosto de controlar o destino final para onde eu vou, então iria por aí. Curiosamente saí do banco para a certificação energética e fui vender aquele serviço porta a porta, portanto acho que foi uma mudança bastante radical, um mês antes. Porta a porta? Literalmente porta a porta das imobiliárias. Essa foi a estratégia que eu adotei
portanto poderia ter tido outra. Então vamos falar um bocadinho sobre isso, para não ser o que é que tu foste fazer especificamente? Saíste do banco, despediste? Despedi-me. Não é? Despedi-me, curiosamente ou não, mantenho um contacto muito grande ainda com o banco e fui, na altura estava a surgir a certificação energética e claro, surgiram os peritos qualificados, havia alguns, e eu percebi que a estratégia deles era completamente diferente da minha. Eu já te disse, eu tenho uma postura que às vezes é um bocado provocatória, mas eu faço-a para mim próprio como exercício, que é, se todos vão para um lado, eu tenho que ir para o outro, eu tenho que perceber depois o que é que pode achar. O que é que há do outro lado? E na altura, e foi aí o meu primeiro contacto com o imobiliário, na altura eu achei que faria mais sentido para o meu modelo de negócio eu achar um parceiro que me trouxesse o cliente do que o esforço de eu procurar o cliente final. Estou-me a fazer entender? Total. Portanto, os peritos qualificados davam preços absurdos, no início era uma coisa absurda, eu abdiquei dessas margens, trabalhando com um conjunto de parceiros, entregando-lhes também uma parte de uma comissão, contratei um perito e basicamente eu fui vender o serviço onde os outros não andavam. Portanto, os outros preferiam ganhar, fazer 3 ou 4 certificados num ano, eu pus-me logo a ter, um ano por mês, eu pus-me logo a ter que vender 20 ou 30 ou 15 logo num mês, porque a minha margem é menor. Certo. Mas foi aí que me abriu a porta a conhecer o mercado imobiliário, as várias marcas e portanto, hoje o que eu sou devo essa decisão também. Ok. Espetacular, porque cada um de nós tem a sua motivação para empreender. E a questão da independência e do controle do futuro, eu acho que é um excelente motivo para empreender. Agora, há verdades sobre o empreendedorismo que cada um de nós acaba por perceber mais ou melhor. Então, qual é a verdade sobre empreender que ninguém diz em público? Epá. Solidão, pressão, medo... frustração, egos. Quais são essas partes que ninguém diz em público? Primeiro, incompreensão. Se há coisa que eu sempre senti e parece que somos sempre do contra, remamos sempre contra, uma incompreensão, a solidão também. Falo muitas vezes que parte do meu sucesso, parte igual, portanto é uma equidade, é a minha esposa. Ela entra nas loucuras. Eu comecei por escrever um livro por causa da inteligência artificial. Neste meu último percurso começou por aí. E qualquer pessoa normal, digamos assim, naturalmente diria, tu já tens tanto para onde fazer, será que faz sentido estares a tirar o teu tempo? Mas explicando-lhe a minha visão do que eu achava, vamos. E portanto, quando tu tens a tua metade, se tens esse privilégio, sim, e ela te alinha, sim, e ela é a parte que sustenta tudo. Agora, a solidão da sociedade, porque muitas vezes é difícil compreender, ou muitos compreender a questão do risco. Sim. Para mim o risco é sempre controlado. Ou melhor, para muitos há uma vida sem risco. Para mim o risco faz sempre parte da vida. Agora depende de como é que tu queres viver com o risco. Tudo o que eu faço é procurar que o risco seja o menor possível. Portanto, há bocado o exemplo que te dei, quando saí do banco, eu não fui literalmente só fazer porta a porta, e aí foi o primeiro contacto que eu tive com tecnologia. Por exemplo, pensei, espera aí, se eu vou trabalhar com imobiliárias, isto é uma parte muito processual, porque os certificados energéticos requerem muita documentação à planta, caderneta, enfim, uma série de coisas. Vamos desenvolver a nossa primeira plataforma que pudesse ter tudo lá para eles acederem e tornar uma vantagem para eles, para mim. Portanto, reduzir o risco, porque obviamente eu queria chegar e vencer, não quero chegar lá. E onde é que entra a solidão nisso? A solidão é da sociedade. Eu muitas vezes digo que tenho muita dificuldade, tenho um bom grupo de amigos, mas muitas vezes o partilhar ideias, sabes, aquela coisa, uau, tive uma ideia brutal. Sim. Tenho poucas pessoas com quem eu posso fazer, 1, 2 no máximo, que me acompanhem, e se for preciso estar a ouvir ali a fazer um brainstorming, enquanto para outros, enfim, as prioridades acabam por ser outras. Daí a dizer, eu sinto muito essa solidão. Sim, o empreender tem realmente estas partes que naquela velha imagem que é o iceberg, onde a gente vê o topo, onde a pessoa vê o sucesso, o dinheiro, as realizações das pessoas, e esquece do que é que está para baixo, tudo aquilo que foi necessário ser feito para acontecer. E desculpa, deixa-me só dizer um detalhe. E há outra coisa que eu normalmente às vezes brinco, obviamente com a idade e com o que nós fazemos, passa, mas às vezes
há uma diferença, as pessoas não entendem otimismo. Às vezes pensam que o empresário é estúpido por natureza, que é aquele irresponsável, e então às vezes eu costumo explicar que ser empresário ou ser empreendedor, porque há uma diferença entre empreendedor e empresário, é sermos otimistas, responsavelmente otimistas. Há uma diferença, pelo menos da minha perspectiva é essa. Sim. Agora, quando tu vives com otimismo, e é algo que eu tento fazer, estar sempre a descobrir que impacto é que pode ter, tenho histórias absurdas e incríveis que depois nos traz o empreendedorismo e o empreender. Agora, se é tudo fácil, não, claro que não. Há coisas que me correram muito mal, há negócios esforços que não valeram a pena, mas todo o esforço, o que eu sou, o que tu és, é o Sim, porque tu há um bocado falavas, e também quando nós estávamos a falar em off, estavas a falar da parte da família e do tempo, que também começaste a falar aqui inicialmente, que eu percebo que é uma mudança, e tu estás a referir isso, mas então, diz-me uma pergunta rápida de sim ou não. Valeu a pena o que fizeste até agora, sim ou não, Bruno? Claramente. Mas dentro disso tu passaste por situações mais negativas. Conta-me e conta-nos a história, se calhar a pior história que te aconteceu em termos de empreendedorismo, de aventura no mundo dos negócios. Qual foi a pior história? Eu conto, é muito simples. Entre os muitos negócios que já tive, eu já tive uma rede de compra e venda de ouro na altura em que havia compra e venda de ouro. Sim. E abri várias lojas e faltavam-me pessoas, às vezes para as lojas, e pus o meu pai numa loja e o meu pai foi assaltado com uma arma na cabeça. Que dramático. Roubaram-lhe a aliança de casamento e isso ainda hoje marca, e depois conseguiu-se recuperar e coisa e tal, mas as coisas, eu próprio estive a comprar e a vender ouro nesse tipo de lojas. Portanto, este processo que às vezes nós vemos, sim, porque eu tenho um princípio: se vais fazer algo, tens que dominar o que vais fazer. Ok, então, bom princípio. Se vamos fazer um certificado energético, eu vou com o perito e vou olhar tudo o que ele faz. Se eu vou pôr alguém para comprar ouro, eu quero ver o processo todo, como é que funciona, etc. Se eu faço um software, se a minha equipa faz, eu quero entender tudo o que se faz. Se eu estou na marca A, B ou C de um ramo imobiliário, quero perceber porque é que eles pensam desta forma e daquela. Portanto, é uma forma muito, muito própria. Mas essa talvez, sei lá, tenha algumas, felizmente não tenho assim tantas, mas a mais dramática foi essa, saber que ele tinha sido assaltado. Sim. Que grande responsabilidade. Ainda bem que terminou bem. Acabou bem. Estou um bocado traumático, mas bem. Bruno, quando é que tu percebeste, porque na vida do empresário há um momento, e falavas há pouco também da solidão, é um momento inicial que é duro e é para ser duro, depois há um momento que começamos a crescer, e há um momento que nós percebemos que sozinhos não vamos lá e que precisamos de processos, sistemas. Quando é que tiveste esse momento? Como é que foi esse momento? Olha, para mim sempre existiu isso. Ok. É mesmo da minha maneira de ser. Eu sou muito racional, sou muito objetivo. Para mim tem que haver um processo. Tu não podes replicar o sucesso de uma forma aleatória. Okay. Não podes, é impossível. Sim. E para mim o que faz sentido é que haja um processo que possa garantir a qualidade. Por exemplo, eu tenho muito respeito pelos nossos clientes. Eu acho que as marcas, bem, vou dizer, no geral todas têm. Eu acho que umas trabalham melhor ou pior a satisfação do cliente. Eu não estou a dizer que todos os clientes estão sempre satisfeitos. Eu costumo até dizer, é normal que alguém não goste, ou é pela cor, ou é pela... enfim. Mas respeito muito o cliente, e para o compreender e o que funciona, tem de existir processo. E depois, como homem de tecnologia e de inteligência artificial particularmente, se aquilo que nos substitui pode fazer algo tão bem quanto eu, sem estar doente, sem ter humores, sem necessitar de... porque não usar? Então eu acho que os processos, e nós estamos numa época daí, claramente processo, método, metodologia, estão a ser todas repensadas. E por isso, eu vou dizer que sempre existiu. Aliás, como te disse, eu saí de um banco, fiz essa empresa, essa marca que ainda hoje subsiste, e a primeira coisa foi fazermos uma plataforma para termos um processo. Na altura era muito à frente mesmo. E esse era o nosso objetivo e é a minha forma de pensar. Sim, era muito à frente. Bruno, se calhar eu quero te fazer uma próxima pergunta, mas não resisto aqui a falar um bocadinho de inteligência artificial. O que é que tu tens para dizer aos empresários que ainda não olharam, ainda não perceberam o que é inteligência artificial? Olha, nós estamos numa fase de muita mudança. Eu diria que nos
dos 3 últimos anos para cá, esta talvez seja a mais relevante. Atenção ao que eu estou a explicar. Vou tentar explicar o porquê. Eu quando comecei a fazer esta palestras e formação, eu comecei por fazer formação e palestras porque eu percebi desde logo que estares a impingir processos ou métodos em estruturas sem que as pessoas estejam capacitadas ou cientes, não vale a pena. Gosto muito de fazer formação e palestras, mas não é de todo. O que eu faço é consultoria e desenvolvimento de tecnologia, mas temos que começar por esse processo. Okay? Agora, sobre a inteligência artificial, nós vivemos até há 3 anos para cá numa altura de consciência de inteligência artificial, ou seja, percebemos que o ChatGPT faz algumas coisas, agora que o Claude faz outras. Sim. Brincamos com fazer imagens, etc. E também daí fui logo contra, porque eu não faço nada disso. Aliás, eu costumo dizer, querem ver essas coisas, vão ao YouTube e procuram, há sempre alguém que explica como fazer. O empresário tem de perceber que está na altura, tem que fazer investimentos na inteligência artificial. Acabou a história do ChatGPT e todos usamos só o ChatGPT ou o Claude. Hoje nós temos que pensar em como utilizar o poder da inteligência artificial e mexer nos métodos e nas metodologias das empresas. Hoje é o tempo da decisão de implementar isso no que são os verdadeiros processos. Eu, por exemplo, posso dizer que nós implementamos em todas as nossas empresas de várias formas, desde o sistema de ticketing, de suporte ao cliente, as análises métricas, os nossos comerciais têm umas AIs que trituram leads e qualificam logo uma série. Pronto, temos logo uma série de coisas que são feitas, e a parte mais difícil disso tudo é que isso fez-nos remexer toda a nossa forma de trabalhar. Okay. Quando nós demos por ela, nós estávamos a mudar tudo. E então o que eu quero dizer é, tens 2 fases, ou tu continuas a dizer que utilizas a AI e efetivamente consegues usar a AI para muita coisa, para as coisas básicas do dia-a-dia e tem muito efeito, funciona, etc. O grande momento agora é o investir. Quem investir e trazer isso para os processos das marcas vai ter uma vantagem competitiva. Deixa-me só dar-te um exemplo, não vou dizer o nome da pessoa. Houve um formador muito conhecido noutra área que me ligou. Há uns meses atrás, não nos conhecíamos. Ele ligou-me a dizer, só para dizer que sou teu fã, sigo-te nas redes sociais. Ele é assim, sou teu fã, mas olha, eu vou-te dizer uma coisa, eu se estivesse no teu lugar, eu nem dormia, eu trabalhava noite e dia, mesmo que isso seja falta de temperança. Ele dizia mais ou menos isso, mas vou-te dizer porquê, e eu nunca mais me esqueci desta frase dele. Neste momento, viver e trabalhar com a AI é como trabalharmos quando a Bitcoin valia 200 ou 300 dólares. Tu lembras-te disso? Provavelmente não. Hoje é impensável ela valer isso, certo? Então nós vivemos numa altura em que a inteligência artificial aplicada às empresas, claro, aos profissionais também, estamos num momento em que ela de facto pode ter, como eu te disse há bocado, uma pequena empresa pode se tornar gigante e uma grande empresa pode se tornar pequena. Vou dar um exemplo para tu perceberes. Se tu olhares, por exemplo, para a estrutura da Google, o motor de busca que nós sempre usamos, ele mudou recentemente. Quando é que foi a última vez que ele mudou? Quase nem nos lembrávamos, porque era sempre aquela barrinha de pesquisa. Exatamente. A força da mudança é de tal forma necessária que eles tiveram que reformular todo um processo que já estava mais que implementado e teoricamente sólido. Então o que eu diria aos empresários é isso, é parar, pensar, aceitar que os negócios nunca mais vão ser os mesmos e terem a capacidade de fazer uma análise crítica aos seus processos e aceitarem-no. Esta é a parte mais difícil. Mas sim. Porque é uma mudança gigantesca. Eu pessoalmente, a minha opinião é sempre de que quando aparece uma nova tecnologia, eu nunca vou na primeira fase. É a minha forma de estar nos negócios, que é, nunca vou na primeira fase, porque normalmente a primeira fase é aquela que há mais ilusão, que mais erros se cometem, e nós vimos isso na inteligência artificial, por exemplo no caso da Amazon, que fez grandes despedimentos e depois teve que andar tudo para trás, porque foram na primeira fase. Só que já não estamos na primeira fase, é aquilo que tu acabaste de dizer, não é? Já passaram 3 anos, ou seja, desde que a inteligência artificial realmente passou a ser comum, vamos dizer assim, nós já temos 3 anos, portanto, então a primeira fase já ficou muito mais lá atrás, e mais, que é quando a gente está a falar de inteligência artificial
e juntamos a componente tempo à inteligência artificial, se naquilo que era antes da inteligência artificial a componente tempo, 1 ano era 1 ano, agora 1 ano não é 1 ano, se calhar 1 ano são 2 ou 3 anos, porque se a gente está a falar de 3 anos, nós estamos a falar se calhar de 10 anos de evolução naquilo que seria antigamente no tempo comum. Deixa-me dizer-te, eu normalmente digo nas minhas palestras, eu costumo dizer o seguinte: se antigamente nós tínhamos tempo, e por exemplo eu procurei a inteligência artificial por causa do tempo. A lógica é simples. Como é que eu posso, não foi só esse motivo, mas foi um dos grandes motivos, como é que eu posso usar isto para poder ter mais tempo? A verdade é que eu cheguei à conclusão que isso é uma falácia. Isso não existe, porque primeiro somos seres humanos. Quando resolvemos um problema, procuramos outro para o resolver. Sim. A única diferença é que a inteligência artificial acelera este processo. Sim. Então quer dizer que tu estás sempre a resolver novos problemas. Agora, a verdade é que se nós olharmos para as empresas a nível mundial, nós percebemos que é um processo completamente irreversível. Não há volta a dar. Agora, obviamente, discutir questões éticas se vai destruir postos de trabalho, eu vou-te ser franco. Claro que vai. Sim, não, claro. não vou dizer que não. Claro. Agora, vamos ter que repensar a forma como nós trabalhamos. Aliás, se calhar a própria sociedade, as próprias estruturas vão ser mais leves, vão ser mais ligeiras. Se calhar grandes empresas, tu não precisas ter uma grande empresa para poderes faturar milhões. Aliás, já o single man e o single businessman já existem a faturarem muito dinheiro com AI. Sim. Obviamente não são muitos, mas aí permite na teoria tempo. Agora, tem um pequeno problema que eu alerto os empresários, que é aqui vem a parte que eu falo. Mais vale entrarmos com AI, mesmo que corra mal, porque para mim é um risco inexistente. Pronto, faz parte do risco, nem tudo o que eu faço é fantástico e corre bem, mas entrarmos numa altura em que nós ainda compreendemos a evolução que ela pode vir a ter. Porquê? Porque quando nós falamos de inteligência artificial, nós agora temos um outro problema. É que se antigamente tu para desenvolveres um negócio podias ter algum tempo, meses para preparar, hoje tu teres semanas é um luxo com AI. Basta tu veres a questão de as novidades que os principais players fazem, a Claude, o ChatGPT, o Gemini, depois um já tem uma versão para não sei o quê, o outro já lançou o Mythos, agora o outro lançou o Fable 5, o outro lançou... Quer dizer, é uma coisa absurda. E isto leva a um problema para o empresário. Se ele não se é quase como tu ires à escola, tu não podes pôr-te na universidade. Se tu não estruturas o teu negócio para ser um processo de crescimento e de interiorização dessa tecnologia nos teus processos, tu chegas à hora e tu não sabes que decisão vais tomar. Essa é a diferença. E é aí que eu vejo a maior parte dos problemas. Quando eu vejo, por exemplo, empresas que me abordam, peço desculpa, e me perguntam o que é que podemos fazer? Primeiro vamos ver a capacidade que a empresa tem de resistência à mudança, analisamos os colaboradores, fazemos uma análise à própria administração e só depois é que se faz um plano, porque se não houver a capacidade, nem sequer há hipótese. Agora, aí vai revolucionar completamente tudo. Falar de há 3 anos para cá eu não consigo sequer qualificar. Sim, Agora, não temos de ter muitos cuidados. Deixa-me só dizer-te outra coisa, sim, se me permitires. Claro que sim. Porque é que eu gosto muito da AI? Porque é engraçado que eu encontrei, de certo modo, o meu modo de vida. Eu não sou uma pessoa propriamente, eu já te disse, eu sou uma pessoa muito reservada, pode não parecer. Não gosto de aparecer em fotos. Passei a tirar uma quantidade enorme delas. Não gosto de aparecer em vídeos. Mas descobri que o meu propósito também passa por ensinar a AI. Eu vou-te explicar porquê. Quando nós ensinamos a AI, eu já tive o privilégio de fazer formações para milhares de pessoas. Sim. E tu vês que aquilo tem impacto noutras pessoas. Tu vês, ok, made my day. Porquê? Olha, já tive pessoas que tiveram nas minhas formações que criaram, obviamente o objetivo não é substituir pessoas, mas mediadores, uma AI para mediar o seu casamento. Sim. Uma consultora imobiliária dizia assim, eu vivo, isto não é aconselhável, de procurar sempre ajuda profissional, obviamente, mas achei interessante, a pessoa procurou alguma coisa. Sim, depende como eu sou consultora imobiliária. Programa, sim. Claro, o segredo é esse, naturalmente. Sim. Eu sou consultor imobiliário, o risco para mim não é um problema. O meu esposo é o oposto. Então o que é que nós fizemos? Tu deste uns exemplos, ensinaste desta forma, criei uma AI. Quando nós agora discutimos a 3. Ouvir histórias deste género, entre outras, trazem sempre algum conforto. E depois pensar que todos nós temos avós, temos tios que não têm qualquer tipo de conhecimento aí, hoje em dia facilmente engana as pessoas.
através da imagem, do vídeo. Sim, então, isso é perigosíssimo. Temos que ter um papel também. Aliás, eu recebi agora uma mensagem a caminho de cá de uma associação que está ligada à educação para desenvolver projetos na área da AI, precisamente porque hoje em dia nós precisamos de outro fator, que é o da literacia digital. Portanto, isto é de facto, estamos a mexer aqui num gigante que mexe com os empresários. O que os empresários fizerem pelos seus colaboradores é para eles e tem reflexo para os seus filhos. Portanto, é uma área de facto gigante. É muito interessante. Bruno, nós vamos trocar de tema, senão iríamos ficar aqui 2 horas a falar daí, o que é extremamente interessante e importante, mas precisamos também de falar de outros assuntos que os nossos ouvintes gostam de saber. Então, eu gostava de te perguntar especificamente que erro tu já cometeste no teu negócio que te saiu financeiramente mais caro? Um sinal que ignoraste, alguma coisa que farias diferente hoje? Algo que mudou a tua forma de decidir? Vou-te dizer uma. Eu sempre fui muito racional, mas uma delas é não confiar no que os clientes dizem. Ok. Eu sei que isto soa muito mal, mas falo na lógica comercial. Sim. E é uma coisa que eu trabalho muito com as minhas equipas. Nós vamos e fazemos e acontecemos. E vamos investir e coisa e tal, e tu desvias parte do que são da tua planificação e do teu projeto em função de uma expectativa. Esse foi o meu maior erro. Quando vim a saber, a empresa dava prejuízo a torto e direito, perdemos ali 1 ano e tal de trabalho desnecessário, esmagou-nos o preço porque era a promessa que fazia e acontecia, e de facto esse foi o maior erro. Regra que surgiu a partir daí. Hoje em dia, para determinado tipo de projetos, vamos analisar o cliente, a performance, também, assim como eles nos devem fazer a nós, naturalmente. Sim, claro que sim. E o fazem, mas vamos nós também ter esse cuidado para que, quando tomarmos uma decisão, não afete negativamente. Daqui não teve a ver com o dinheiro, teve mesmo a ver com o roadmap, projetos, etc. E esse foi o maior erro. Isso que tu falas é algo relevante em vários aspectos. Porque a questão da equipa, por exemplo, eu pratico aquilo que eu chamo uma democracia anárquica, ou seja, né, que é nós somos uma democracia, toda a gente tem opinião, mas a decisão final, no meu caso, é minha. Porquê? Porque naturalmente se as coisas correm bem, estamos cá todos para fechar, mas se as coisas correm mal, é o empresário que vai ter que pagar a fatura. Claro. Portanto, não é? E a equipa já não se chega à frente a dizer quanto é que foi a fatura, deixa-me lá pagar. Portanto, eu partilho da mesma equipa. Partilhas do mesmo? Sim, pois, exatamente, sim. Portanto, então isso é muito importante. E dentro disso aquilo que estavas a dizer, que é muitas das vezes as coisas não são o que parecem ser. E então a análise dos factos, juntamente com a intuição também, mas a análise dos factos é muito importante, porque realmente muitas vezes aquilo que parece ser um bom negócio, se nós não colocarmos as variáveis todas acima da mesa, percebemos às vezes que o que parece ser um bom negócio na verdade não é. Mas o entusiasmo que às vezes a nossa equipa tem é contagiante, tal como o nosso entusiasmo para eles também. Mas claro, o entusiasmo é contagiante. É muito difícil nós separarmos, claro, com o passar do tempo e da experiência e acima de tudo com a dimensão dos projetos que tu vais fazendo, porque é isso que te dá o traquejo. Obviamente, quanto mais complexos são, também maior capacidade tens. Eu costumo dizer, eu confio muito na minha intuição. Mas a minha intuição foi treinada e mesmo assim falho. Então, claro, não quero nunca abafar o que é a minha percepção do que eu acho. Olha, eu acho que ali sim, porque há algo que há inato em nós, mas que é treinado ao longo dos anos, que nós podemos desenvolver. E claro, sempre dados, aí sim, vamos perceber quantos dados. Por exemplo, eu não vamos falar sobre AI, mas eu tenho várias AIs treinadas para me dar métricas e dados sobre vários parâmetros. Eu tenho uma AI treinada sobre a concorrência, eu tenho uma AI treinada para o planeamento futuro do meu produto, tenho uma AI treinada para análise de mercados. Pronto, a partir daí, dados, e depois no final eu tomo a decisão. Normalmente o que eu costumo dizer ao meu pessoal, com os mais próximos, procuro sempre dizer, eu sou a pessoa que mais obstáculos vai dar às vossas ideias. Porque eu gosto de fazer esse exercício, construtivamente falando, atenção. Não, é testar, não é? Basicamente testar. Sim. Exato, eu costumo dizer sempre, e faço sempre essa questão de dizer, atenção, nunca ir contra o valor da pessoa, mas o valor da ideia. E então costumo dizer, faço sempre um desafio. Para me conseguir mudar de ideias, vocês vão ter que perceber muito mais daquilo do que eu. E portanto isso é um desafio bom para vocês e é um ótimo desafio para mim também. Portanto entramos aqui num jogo. Mas sim.
Jogo rápido. Agora temos uma nova categoria aqui que é o jogo rápido, mito ou método. Ok. Bruno, Vamos então lá. eu vou-te dizer algumas frases e dessa frase quero a tua opinião, não é? Se concordas ou discordas e podes justificar, está bem? Mito ou método. Ok. Estás pronto? Vamos a isso. Ok, vamos lá. Faturar muito não significa ter uma empresa. É mito, claro. Obviamente. Concordo. Consultor imobiliário ganha mais do que broker imobiliário. Verdade, pode ser verdade. Conheço vários casos desse género. Posso já dizer. Conheço Concordo. alguns top producers a faturarem milhões. É algo que para quem está fora do mercado pode parecer um mito, uma falsidade, mas essa é uma realidade, porque o consultor imobiliário tem 80%, 90% da rentabilidade daquilo que é a faturação dele, enquanto que um dono de uma agência, por vezes, nem 10% tem de rentabilidade daquilo que é a faturação total da É um agência. win-win. Aquilo tem que ser uma lógica de win-win. Win-win. O consultor precisa da estrutura porque também precisa dela e a estrutura precisa do consultor. E é uma lógica win-win, mas sim, Sim, verdade. sim, sem dúvida. Então, próxima. A cultura da empresa é definida pelo que o líder tolera. É verdade. Eu concordo também com isso. Acho que a definição de limites acaba por também ser um reflexo do que é a própria pessoa e, naturalmente, do que é a empresa. Concordo plenamente. Também concordo. Quem não sabe vender dificilmente consegue liderar. Esta é tramada. Quem não sabe vender dificilmente Olha, consegue eu liderar. vou-te dizer que eu vou concordar com isso. Eu costumo dizer, ainda ontem estava numa reunião com um elemento da minha equipe e estava a dizer, eu detesto vendas, mas o que eu tento fazer é apaixonar-me pelo meu produto para vender bem e saber trabalhá-lo bem. Mas eu concordo, obviamente que há sempre os ses, obviamente isto não há uma regra, mas eu diria que sim. Porque saber vender bem não é enganar a pessoa, Não. é encontrar os argumentos certos e encontrar o ponto que torna aquele produto um produto de valor para o outro lado. Quando tu consegues fazer isso, tu tens um longo caminho para fazer, para saber fazer. Por isso é que eu costumo dizer, às vezes a diferença entre eu fazer um grande negócio na empresa ou um colaborador não conseguir fazer, o produto é o mesmo, está na capacidade em que nós temos de articular as questões. Se tu consegues fazer, estás mais bem preparado para saber liderar. Mas faltam outras coisas. Sim, não, sem dúvida. Mas eu também falo muito acerca da questão de que liderança também é venda. Sim, não é? claro. Nós estamos constantemente Nós a passar ideias. Sim, porque se a nossa equipa, e vamos entender da seguinte forma, se eu dou uma instrução, uma indicação, se a equipa não cumpre essa instrução, se a equipa não cumpre essa indicação, ela não vai fazer da forma que era expectável ser feito. Verdade. Então aí temos sempre um processo de venda. Exato, e a outra questão é, eu costumo dizer que toda a gente é vendedora, quer goste ou não goste. Se alguém está num suporte que atende um cliente, a forma como o atendemos, pode ter feito uma venda ali, uma fidelização, Sim. etc. Portanto, todos nós vendemos. A parte da liderança, naturalmente o que estás a dizer é verdade, porque nós lideramos, e pelo menos acho eu que a maior parte das empresas da nossa geração, nós já não impomos nada a ninguém. Não, isso já não funciona. Faz parte do passado. Bruno, a próxima vai ser muito difícil para ti. Não sei se estás preparado. Espero que isso seja bluff. Então, mais colaboradores ou mais inteligência artificial? Pá, eu já sabia que tinha essa. Olha, eu vou... Eu também não quero que tenhas inimigos no teu podcast, mas eu vou ter que ser verdadeiro. Tens que ser verdadeiro. Mais inteligência artificial. Mais inteligência artificial de uma forma equilibrada. Ainda não sabemos onde é que é o meio termo. Eu vou explicar. Eu acredito que tem que haver naturalmente alguma regulamentação no que diz respeito a despedir pessoas só para substituir por sistemas. Eu acredito que tem que haver um ponto de equilíbrio, mas eu acredito que tem, nesta fase, mais inteligência artificial, e que isso também seja um motivo para os profissionais aprenderem e dominarem. Eu acredito também que se eles crescerem com a inteligência artificial, eles também asseguram o seu lugar de uma forma, mas depende dos setores. Não, mas sem dúvida, mais inteligência artificial. Aquela questão que tu falavas há pouco, que é redução de postos de trabalho, etc. Eu acho que isso de forma nenhuma é um problema. Até porque a economia sempre nos provou que se adapta, né? Nós já tivemos situações onde o normal era trabalhar 6 dias por semana, hoje em dia normal é trabalhar 5. Eu ainda sou do tempo de trabalhar 6 dias por semana
O sábado era um dia de trabalho normal, e na altura era complicado porque era uma altura que eu gostava de copos e então a gente, à sexta-feira, quando ia para os copos, eu já sabia que sábado de manhã tinha que trabalhar. Portanto, era mais desafiante do que é hoje em dia, mas de uma forma muito séria. Ou seja, eventualmente, lá está, as jornadas de trabalho podem reduzir, porque o que interessa é a produtividade, aquilo que cada pessoa aporta em termos de valor. Então, se nós depois temos suporte de maior aporte através de inteligência artificial e se calhar até no total maior valor, isto pode significar no futuro uma coisa que eu acredito muito, que é as pessoas vão trabalhar menos tempo com mais valor em termos de rendimento. E com mais oportunidades também. E com mais oportunidades. Nós podemos falar, obviamente, isto é altamente discutível, eu percebo, e portanto não quero tomar uma opinião única, mas repara, se nós temos uma oportunidade de desenvolver um determinado setor e com o tempo, com a produtividade, tu falaste muito bem, porque o que eu vejo é a questão da produtividade, sim, podemos novas áreas de negócio, vamos recrutar mais, vamos ter... Agora, isto vai obrigar a que as pessoas também se adaptem aos novos contextos. Claro. Eu ontem vi um vídeo de um sujeito, um dos criadores do Cloud Code, que é uma das ferramentas que eu também particularmente utilizo, e ele dizia assim: eu já não programo uma linha de código há 8 meses. No entanto, agora, qual é que é o nosso próximo desafio? É fazermos revisão de código. Obviamente, se calhar um determinado nicho de programadores acabou por se calhar já não ser tão requerido, mas se eles se adaptarem, encontram um novo espaço para o fazer. Deixa-me só dar-te um exemplo. Há um artigo que mexeu muito comigo há uns anos atrás, que é do Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, em que ele fazia uma reflexão sobre a inteligência artificial, e eu já não consigo ser muito preciso, mas a gênese acho que está lá. E ele dizia, relativamente ao receio da inteligência artificial, que na altura da industrialização, não sei se ele vai ouvir ou não, eu espero que ele me perdoe se algum lapso, houve esse receio quando se começam a introduzir as máquinas nos campos. Nós éramos um país que vivíamos da agricultura, década de 60 talvez, eu não sei se ele falou 50, 60 por aí, ou 40, e vivíamos do trabalho manual. Quando se introduz a máquina no campo, foi um problema, porque o que é que vai acontecer hoje às pessoas? Empregos, claro. Hoje em dia temos professores, médicos, psicólogos, empresários, gestores, marketeers e afins, não é? Estariam onde? E, portanto, eu acredito que o mercado vai se reajustar. Sim, eu não tenho dúvidas sobre isso. Próximo desafio. Muitos empreendedores não querem ser empresários, apenas querem fugir de chefes. Concordas ou discordas? Deixa cá ver, muitos empreendedores não querem ser empresários, apenas querem fugir de chefes. Sim, é verdade, e às vezes é verdade, estou a ver aqui numa perspectiva, às vezes aquela procura por capital e é fácil apresentar um pitch e a coisa tá, e depois se não der, ok. Na verdade há uma diferença entre empreendedores e empresários, mas nós empreendedores temos que ser empresários também. O empresário pode não ser um empreendedor, mas nós empreendedores temos que ser empresários, e portanto eu diria um sim dentro da perspectiva que eu estou a pensar. Sim. Pode acontecer esse caso, mas não é o nosso, acho eu. Não é o nosso, mas há quem seja. E agora vamos virar a mesa ao contrário, e eu passo de entrevistador a entrevistado, e a palavra vai passar para o meu convidado Bruno Venâncio. Então olha, Bruno, eu como estás pessoa, à vontade. Ser mansinho, por favor. Vou ser mansinho. Então o que é que eu fiz? Obviamente, sendo da inteligência artificial, eu fui ao Claude perguntar por ti e para ele fazer as perguntas. Pode ser? Claro, bem. Parece-me justo? Claro. E aliviou-me de certo modo, aumentou a minha produtividade, porque deixei de ter que ser eu a fazer. A única coisa que tentei pedir foi assertividade nas perguntas. Nas perguntas, obviamente. Okay, então vamos lá. Tu lideras 600 pessoas aproximadamente em negócios muito assentes em execução humana. Já vi que é verdade. É verdade. Quando olhas para a inteligência artificial, vê-la mais como uma forma de libertar essas pessoas para o que fazem melhor, ou de crescer sem ter de crescer tanto em estrutura? Um bocadinho próximo ao que tu me fizeste. Essa pergunta foi realmente derrajada, não é? Quase parecia aqui uma espada de um samurai. mas há uma reflexão. A questão da inteligência artificial, e no nosso caso, onde nós temos serviços com tanta mão de obra associada, só uma correção, que é o Claude não está atualizado nos 600,
portanto, neste momento já são mais próximos dos 2.000. Ainda pá! Uma falha mas diferente, não é? Ou seja, porque não é aqui a nossa estrutura, mas quando nós ligamos a estrutura dos franqueados, então aí estamos dentro disso. E aquilo que no nosso caso vai entrar muito e que nós já estamos atentos é para além da inteligência artificial, é a inteligência artificial e a robotização. Portanto, onde então vai haver aí um cruzamento, onde neste momento muitos dos serviços braçais que nós fazemos ainda não é possível serem feitos de forma automática. Então, referindo-me a setores como a obra, a limpeza, o cuidar de pessoas idosas. Então, ou seja, neste momento ainda não é possível, mas nós estamos extremamente atentos, porque vai haver um momento onde o que nós acreditamos e vemos é que nós vamos ter uma integração de mão de obra humana com mão de obra robótica, com a ajuda da inteligência artificial e supervisão humana, onde então isso vai revolucionar, e nós sabemos que isso vai acontecer. Aliás, há uma área de negócio que nós saímos, especificamente o ano passado, precisamente por essa ameaça. Engraçado. Nós tínhamos uma área de limpeza apenas industrial, que nós tínhamos apontado para investir mais, e depois de analisarmos aquilo que é o possível futuro, onde então o setor, falando de limpeza, o setor, ou seja, quando a gente fala de robotização, os setores que vão ser primeiramente impactados serão aqueles que têm operações mais repetidas, portanto, procedimentos mais básicos, com áreas de intervenção maiores, ou seja, com menos detalhe. E é precisamente isso, ou seja, quando a gente pensa em limpeza, onde é que isso vai acontecer primeiro? Não é numa casa particular, onde tem espaços exíguos, onde tem múltiplos objetos, múltiplos riscos. Agora, quando nós vamos falar da limpeza industrial, não tenho armazéns grandes, espaços amplos, hipermercados, supermercados, escolas, por aí fora, então aí a robotização naturalmente irá chegar primeiro. Portanto, claro. Então nós entendemos que isso vai ser depois um negócio de capital intensivo, porque irá exigir muito capital, então será um negócio de capital intensivo, onde existem empresas na área do setor da limpeza, com grandes grupos económicos por trás. Então não é o nosso caso, e por isso nós resolvemos sair dessa área de negócio. As outras nós estamos atentos. Em relação a partes mais diferentes, como a área imobiliária, onde nós aliás, é o nosso ponto de contacto de nos termos conhecido, na área imobiliária naturalmente aí já é completamente diferente daquilo que nós estamos já a fazer, e pronto, e toca nas tuas áreas naturalmente, a integração daquilo que são os processos que podem ser feitos de forma automática e validações que possam existir. Então aqui o nosso olhar, e falámos também anteriormente, é um olhar de confiança para esse lado. Muito bem, então olha, tenho aqui mais duas perguntas. Cláudio, vê lá o que é que vais perguntar. Esta é muito através do Bruno. Ele diz assim: defendes que um bom negócio deve funcionar bem mesmo sem o dono estar presente todos os dias. Isto é verdade? É completamente verdade, e o Cláudio estudou-me bem. À medida que os sistemas e agora a inteligência artificial tomam cada vez mais decisões sozinhos, onde é que achas que passa a estar o maior valor de um líder? Eu não tenho dúvida nenhuma que o maior valor de um líder vai estar na capacidade da inspiração humana e da condução humana, onde a inteligência artificial pode dar os seus toques e dará os seus toques, mas a percepção da pessoa, se é algo que vem da inteligência artificial ou algo que vem de uma pessoa real, naturalmente haverá sempre aqui uma diferença que, felizmente, e para a nossa felicidade de todos nós, estará sempre presente. Então, esta parte, ou seja, na integração da inteligência artificial, eu acho que a questão do suporte à decisão, fantástico. Acho que a decisão final deve ser do ser humano, principalmente naquilo que são processos impactantes e no que são processos estratégicos, ou seja, uma situação é uma decisão operacional do dia a dia que pode estar perfeitamente definida e a inteligência artificial tomar as decisões com base nisso. A outra coisa são as decisões de alteração de direção das empresas, ou seja, aquilo que nós chamamos a estratégia, onde eu tomo uma decisão, por exemplo, como a decisão que eu falei há pouco da questão de permanecer num determinado setor, sim ou não, que são decisões muito importantes que, por vezes,
são pouco importantes ou impactantes no curto prazo, mas altamente importantes e impactantes a médio e longo prazo. Então essas decisões, para mim, têm que ter a intervenção humana. As decisões de baixo impacto nos resultados podem ser completamente tomadas por inteligência artificial. E então, só para resumir, a parte da liderança de pessoas, há partes humanas que têm que ter a presença da pessoa, e esse será sempre o maior valor acrescentado, na minha opinião. Olha, deixa-me só acrescentar aqui o seguinte: eu partilho da tua opinião, e algo que eu falo e quando ou faço consultoria ou formações ou palestras defendo muito. Nós temos que descobrir, nós vamos ter que descobrir ou redescobrir as nossas skills, e efetivamente temos que ter novos comportamentos enquanto líderes também. Basicamente, nós, e acredito eu também, que seremos líderes de pequenas equipas, de falaste em baixo valor, e para já, é nessa fase em que nós estamos. Nós podemos usar a AI para nos libertar desse baixo valor, e não esquecer de um detalhe, deixa-me só aqui acrescentar, nós podemos usar a AI também para as competências que nós não temos. Ok. E as que possam ter impacto no cliente também. Muito interessante. Quer já um exemplo já agora, Bruno? Sim, posso dar um exemplo. Olha, eu fiz uma vez um evento para uma marca, e houve uma senhora que me disse o seguinte: olha, eu fazia sempre uma brincadeira que deixei de fazer, e eu dizia assim: olha, quando agora os vossos negócios crescerem, parte da vossa comissão peço que me possam entregar. É uma troca justa. O empresário e o empreendedor sempre a ser empreendedor, não é? Temos que procurar oportunidades. Sim. E houve uma senhora que levantou o braço e disse assim: posso falar consigo no final? Posso, sim, senhora. Venho pedir a minha parte da comissão. E eu disse: então o que é que se passou? Perdi o negócio por sua causa. Não foi por minha causa. Então o que é que se passou? Um consultor que tinha estado num evento meu, eu dei um determinado tipo de sugestões dentro de um tipo de competências que eles não tinham. Ele aplicou num contexto de uma angariação. O cliente, optando, eram os dois da mesma marca e tudo, entre uma situação e a outra, o que ele aportou uma coisa de 15 segundos. Ele fechou uma angariação. Isto é um caso real, ok? Portanto, daí eu dizer, tem que ser de baixo valor, mas procurando sempre algo que possa aportar àquilo que não são as minhas competências naturais. Top. Posso fazer mais uma última pergunta? Podes. Então vá. Com a AI, eu digo AI, não digo IA, acho que o termo é horrível, IA. Com a AI, a vantagem deixou de estar só no tamanho da empresa. Tocámos aqui alguns pontos, hein? O que é que achas que vai separar quem ganha de quem perde nos próximos anos? Acho que o que vai separar quem ganha de quem perde nos próximos anos, a resposta está na própria história. É engraçado. Eu gosto muito da história, do tempo, de tudo que a gente pode aprender com o passado. E aquilo que nós aprendemos sempre com o passado, e o sucesso dos negócios e insucesso dos negócios, de tudo aquilo que já foi grande, sempre teve a ver com uma única variável: adaptação. É verdade. Adaptação. Portanto, então o que separa é essa capacidade de adaptação. As empresas que vão saber adaptar-se naturalmente, então terão crescimento, e aquelas empresas que não vão saber adaptar-se, naturalmente terão a fatalidade do destino que as espera. Então, a adaptação é sempre a palavra-chave, e é isso que eu estou a dizer. Ao longo dos tempos, sempre tivemos a história a demonstrar-nos isso. Ainda há pouco tempo, eu fiz um comentário, por acaso foi gravado nesta sala, acerca do Mercadona, não sei se tiveste a oportunidade de ver. Não tornou-se viral, é engraçado. Onde aquilo que eu estava a falar nesse vídeo ou seja, se a gente olhar para o mercado, ou olhasse para o mercado da distribuição aos consumidores no formato de supermercados, e quando nós olhávamos para Portugal, onde nós então temos o Continente, o Auchan, o Pingo Doce, por aí fora, não era previsível dizer-se que algum supermercado nesta década iria entrar e chegar aos lugares cimeiros. Mas o que acontece é que a Mercadona fez isso. A Mercadona entrou em Portugal e em poucos anos chegou à 4ª posição com mais de 7% de cota de mercado. Onde era absolutamente imprevisível. Isto é fenómeno de quê? De uma adaptação mais inteligente
àquilo que são as necessidades de um determinado tipo de consumidores. Não é dos consumidores na sua generalidade, Exato. porque quando a gente trabalha no mercado, a gente nunca pode tentar agradar a gregos e a troianos. Se a gente quer agradar a todos, não agrada a ninguém. Portanto, então, o que a Mercadona fez foi olhar para um determinado tipo de segmento de clientes e agradar-lhes mais do que qualquer outra marca. E então, neste momento, a Mercadona tem pessoas absolutamente fãs dos produtos deles, do conceito deles, que é muito bem pensado, e chegou à 4ª posição em poucos anos. Portanto, isto fenómeno de quê? Fenómeno de adaptação contra a inadaptação de outros modelos, como é o caso do mini preço, que não se adaptou absolutamente nada. O caso do Aldi, também absolutamente parado no tempo, e um outro que eu por acaso não esperava que isto acontecesse, que é o Intermarché, que tinha um conceito que pós dias de hoje até fazia e faz muito sentido, que é a questão dos produtos locais, produtos frescos locais, né, que até fazia muito sentido, mas que não souberam explorar, não souberam adaptar-se, e o mercado aí é rigoroso. No mundo da inteligência artificial, nós quando trabalhamos com empresas ou mesmo com outros pensadores, é das palavras que nós mais usamos. A adaptação e a capacidade de adaptação. Há bocado eu toquei nesse ponto com os empresários terem que... Sim. Porque a capacidade que tu tens de encontrares um nicho. Agora, há uma coisa que deixa-me só acrescentar que é muito importante, que é, eu acredito que o empresário, o profissional, o consultor imobiliário, o broker, qualquer um dos negócios que tu tenhas, que tiver a capacidade de olhar para o espaço, eu acho que aí traz-nos a oportunidade de nós encontrarmos novos espaços. Eu acho que ela rompe com alguns espaços e eles estão aí para serem explorados. Resta saber se nós vamos liderar essa questão ou não. Eu lembro-me que eu fiz uma palestra e uma marca internacional, e no final da palestra a pessoa levantou-se e disse assim: para o bom ou para o mal, liderar, mas nunca ser liderado. Isso implica trabalho, adaptação, capacidade de dizer, talvez este espaço não seja o nosso, temos que ir procurar o outro. Então eu acho que adaptação é a palavra certa e partilho da mesma opinião que tu. Eu acho que aí o que vai fazer é agravar a necessidade que nós temos de procurar esses espaços. Mas olha, eu queria terminar, mas não consigo, porque tu disseste uma frase que alguém disse: liderar, mas nunca ser liderado. Ainda bem que eu não sei quem é que estamos a falar, porque eu discordo em absoluto com essa frase, porque era num contexto, eu também tenho que saber o contexto. Mas eu não duvido, mas deixa-me dizer, porque é algo que eu realmente não quero deixar de dizer e que fique registado, que é, quando a gente fala da não adaptação, da inadaptação, nós estamos a falar, e estes casos, estamos a falar de companhias, de grupos económicos grandes. Nós não estamos a falar de empresas que faturam 100 mil euros. Estamos a falar de empresas que faturam milhões largos de euros. E o que é que acontece muitas vezes no empresário? Acontece uma coisa que é, porque a pessoa fez algo de grande mérito e que ela se enche de orgulho e que essas pessoas, eu bato palmas porque realmente é meritoso, acontece que por vezes as pessoas cristalizam nos seus egos, cristalizam no seu status, e isso então é um maior inimigo. Claro. Porque a pessoa cristaliza nessa situação, não faz a adaptação necessária. E deixa-me só... Tem que ser recorrente. Tem que ser recorrente, mas deixa-me só dizer, Bruno, porque... esta questão, porque muitos empresários, não estou a falar para ti, estou a falar, trouxeste-me uma frase que há algum tempo que eu queria falar sobre isto, é que muitos empresários esquecem-se que nós somos sempre liderados. E nós somos liderados por quem? Por quem paga as nossas contas, que é o cliente. Então, quem se esquece de colocar o cliente no centro, naturalmente está a colocar o lugar dela à disposição, porque esquece de cumprir aquilo que é a grande função dela, que é servir o cliente. Sim. Eu só explicar o contexto, porque isto é um contexto, ou seja, neste caso em concreto, eu partilho a tua opinião, obviamente, a questão dos egos é um problema que existe, é cultural quase nosso, consegui, agora fico, somos os maiores porque sim. Sim, sem dúvida. Mas ali há um contexto, e por isso é que eu também quero dizer, ali é o contexto da exigência máxima própria, ou seja, quando dizemos liderar, eu coloco a fasquia para que eu seja forçado a não estar nunca na minha zona de conforto. E foi neste contexto que surgiu. Ou seja, estamos lá em cima, vamos fazer tudo para continuar lá em cima,
tenhamos que trabalhar o que tínhamos de trabalhar nesse contexto. Sim. Agora, obviamente o que tu disseste é um problema sério e que daria para outro tema, mas não, deixa-me só dizer, tem depois muito problema que nós temos no recrutamento, porque depois voltamos à mesma história, pessoas que estagnam. Eu há pouco tempo fiz estamos num processo de candidatura em aberto para novas pessoas para trabalhar na área tecnológica, na parte comercial, e eu perguntei-lhe, olha lá, qual é a sua vontade para a tecnologia? Olha, o meu pai foi a primeira pessoa que instalou Windows na zona tal. E eu fiquei a olhar para ele, e eu comentei até em casa isso. Pronto, atingimos algo, ficamos lá. E este de facto é um dos grandes desafios que nós temos, e depois tu também sabes esse problema, não é? Porque recrutar pessoas, trazer pessoas para os projetos depois também não é fácil, porque também eles têm que ter esta capacidade inerte neles. Sim. Então eu acho que de facto sim, a adaptação é o maior desafio, colocar a fasquia o mais alto possível. Agora, fechando, se me permites, com a AI nós temos aqui uma grande vantagem, pode ser o nosso maior problema. Se nós não nos aliarmos, sim, vai ser a nossa desgraça. Se tivermos a oportunidade de explorar, de abraçar, de ir com ela e ter essa capacidade de adaptação, de facto, grandes histórias podem estar por construir. Sim, não, sem dúvida nenhuma, aí é para ficar e aí é amigo. Portanto, fica esta frase, aí é nosso amigo. Bruno, só uma última coisa para novos empresários. Que conselho, assim, muito rapidamente, muito objetivo e muito rápido. Quem tem medo de empreender ou está com dúvidas de empreender, que conselho é que dás a estas pessoas? Olha, o primeiro é não ter medo. Por incrível que pareça, pode ser ridículo, mas não é? Mas quando nós dizemos ao nosso filho, olha, eu tenho medo de ir naquela coisa, mas vai que tu vais gostar. Obviamente que é um mau conselho se for dado só assim, mas eu acho que nos dias de hoje, para a sociedade que temos, entre o risco de continuarmos a trabalhar por alguém ou algum projeto com o qual nós não nos identificamos, ou termos a felicidade de podermos trabalhar muitas horas naquilo que nos deixa feliz, que seja sempre esta a nossa opção. Espetacular. Bruno, foi um prazer gigante ter-te tido aqui no Empresário Cast, e gostava só que deixasses para a nossa audiência onde é que podem seguir mais e saber mais acerca do teu trabalho. Ok. Podem-me seguir no Instagram, é onde efetivamente eu tenho mais presença, em brunovenancio.oficial. Podem encontrar-me também no LinkedIn, obviamente, e em brunovenancio.com. Tem lá sempre alguma informação, naturalmente mais atualizada, mas as redes sociais são sempre o ponto de encontro principal. Obrigado, Bruno, mais uma vez. E este foi um episódio muito diferente, onde a inteligência artificial inundou-nos aqui acerca de conceitos e acerca de futuro. Então, se gostaste do nosso episódio, por favor, dá-nos 5 estrelas nas plataformas da Apple, do Spotify ou do YouTube, e recordo-te partilhares este episódio com outras pessoas que também querem empreender, que gostam de liderança, de gestão, ou que simplesmente também querem saber mais acerca de inteligência artificial. Um abraço a todos.